Bolsonaro concedeu uma entrevista estapafúrdia e mentirosa ao New York Times sobre o convite que ele recebeu do Trump. Convite mentiroso, falso, porque o Alexandre de Moraes mostrou na decisão que negou a devolução do passaporte que o Bolsonaro não comprovou que ele havia sido convidado para a posse do Donald Trump. Então é um convite mentiroso para a justiça brasileira. Mas o pior foi o Bolsonaro falando que ele estava tão empolgado que nem mais azulzinho ele estava tomando. Não, ele falou isso, que ele não estava nem precisando mais tomar azulzinho. O que ele quer dizer com isso? Então ele tá assumindo que ele é broxa? Porque ele sempre falou que ele é imbrochável. E quem aí tá falando de azulzinho? Você acha mesmo que Bolsonaro tem relações íntimas com Michelle Bolsonaro? Ela nem fica com ele, ela fica viajando com o maquiador. Que azulzinho, que estimulante é esse que o Bolsonaro tá tomando? Aí ele vem e fala, e insinua que Trump, Musk e agora Zuckerberg vão ajudá-lo a escapar da prisão, a receber anistia e a receber de novo os direitos políticos. É como eu falei pra vocês, esse episódio do não convite do Trump ou do convite fake mostra que Bolsonaro não tem prestígio internacional. Então a farsa que vai haver uma mobilização americana para salvá-lo da prisão acabou e isso reduz o engajamento dos patriotários. Primeira coisa que você vai colocar nos comentários. Você acha mesmo que mesmo com o azulzinho, Bolsonaro consegue ficar de pé? E segundo, você acha que o Bolsonaro é broxa? Na minha opinião aquela história é uma mentira do imbrochável. E Musk, Zuckerberg, Trump vão mesmo se mobilizar para salvarem Bolsonaro? Coloque nos comentários, deixa o like se você concorda comigo que acha que o Bolsonaro, mesmo com o azulzinho, ele continua sendo um broxa e se inscreva no canal. O Bolsonaro concedeu essa entrevista ao New York Times falando sobre o convite que ele teria recebido do Donald Trump, convite que ele não recebeu. Não recebeu e o Alexandre de Moraes mostrou que isso é uma farsa. Mas antes, horas antes da decisão do Alexandre de Moraes, ele havia falado para o New York Times que ele tinha recebido o convite, que ele estava muito empolgado com a situação e que ele estava se sentindo um menino de novo, porque ele teria sido convidado pelo homem mais poderoso do mundo. E ele estava tão empolgado que nem mais azulzinho, usando o nome mesmo do medicamento, ele estava tomando. Então agora o Trump o excita, é isso? A imagem de Donald Trump é uma imagem para ele estimulante do ponto de vista... Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Isso depois a gente brinca que o Bolsonaro é enrustido. E agora a gente entende, porque ele não consegue ter estímulos para ficar de pé com Michelle, mas depois de um convite do Donald Trump, ele fica todo oriçado, é um subserviente. Agora a gente entende por que ele foi convidado para aquele baile latino que teria 2 dias antes, que vai acontecer, né, agora no dia 18, 2 dias antes da cerimônia de posse do Trump. E ele falou, vai ser privativo, ele anexou essa petição do baile latino para o Alexandre Moraes. Não, eu fui convidado para isso, para esse baile latino, vai ser privativo, íntimo e com titãs. Que conversa é essa, né? Isso é o Cruzeiro das Loucas do Bolsonaro e vai ter show do Village People antes. Porque vai ter o Village People, tá confirmado a posse do Trump. É uma tremenda... Olha, agora a gente entende porque o Nicolas Ferreira, na núpcias dele, na lua de mel, ele ficou gritando pelo Bolsonaro. E horas depois, o Alexandre de Moraes viu essa entrevista e falou, não tem como liberar esse passaporte. Isso aí tá muito esquisito. Porque o Bolsonaro não comprovou que ele foi convidado. A história do convite é uma verdadeira farsa. Ah, mas e aquilo que ele protocolou? Aquilo que ele protocolou, todo mundo ficou sabendo a verdade. O Trump não encaminhou para ele nenhum convite oficial. Não foi o Departamento de Estado americano, como aconteceu com a embaixadora brasileira. Bolsonaro se cadastrou para poder acompanhar a cerimônia de posse em loco. Foi um cadastro feito pelo Eduardo Bolsonaro. E só. Ele recebeu, claro, autorização para ir e está considerando aquilo como um convite. O documento é um documento oficial? Sim, é um documento oficial, mas não é um convite do Trump. Bolsonaro não foi convidado para representar o Brasil na cerimônia de Donald Trump. Então, o Paulo Gouveia falou, não há interesse público nessa ida do Bolsonaro aos Estados Unidos. É um interesse privado dele. Por isso, como não é um convite de Estado, você não vai, não vão liberar o passaporte. E o Moraes falou a mesma coisa. Não há comprovação de que aconteceu o convite. Portanto, toda essa situação é uma farsa, é fake, é uma mentira do Bolsonaro, dos seus filhos, então nós não vamos sair. O Bolsonaro tá falando que ele vai querer recorrer. Não, eu vou recorrer porque essa história não acabou. Depois ele concedeu uma outra entrevista por um desses canais bolsonaristas aqui da plataforma e falou assim, não,
Nós vamos recorrer porque essa história não acabou. Como que não acabou? O que você vai recorrer? A gente sabe que o Bolsonaro, ele quer as manchetes para propagar que ele está sendo perseguido pelo Alexandre de Moraes. Ele quer falar isso. E a defesa do Bolsonaro não vai mais interpelar recurso solicitando que o Moraes se afaste do processo. Eles não vão mais fazer isso porque o Moraes no processo é uma questão consolidada. Então eles vão tentar outras alternativas para propagar a narrativa que o Bolsonaro é um perseguido. Uma delas é justamente o passaporte. Eles querem que haja essa manchete. Moraes nega o passaporte para o Bolsonaro ir após do Trump. Só que não houve convite, então não tem como ele ir. Não tem como ele ir. E o pior é que os próprios filhos do Bolsonaro prejudicaram ele nessa viagem. Prejudicaram porque o Moraes cita o risco de fuga. E cita entrevistas do Eduardo Bolsonaro, porque o Eduardo Bolsonaro, o que ele fez? No fim do ano passado, em meados do ano passado, ele estava junto com o pessoal, com os patriotários que fugiram para a Argentina, ele estava intermediando anistia para essas pessoas na Argentina. São criminosos no Brasil. Independentemente da posição política, eles são criminosos. E o que o Eduardo Bolsonaro estava fazendo? Ele estava promovendo algo para subverter a justiça brasileira. E aí o Alexandre de Moraes falou, não dá, pô, você estava lá ajudando criminosos, você acha que a gente não pensa que você pode fugir? É claro que você pode fugir. Você se refugiou na embaixada húngara. Então há o risco de fuga do Bolsonaro. E o Alexandre de Moraes identificou isso. Agora, Bolsonaro, nessa entrevista também queria falar de que ele tem prestígio internacional. Ele não tem prestígio internacional. Porque nessa entrevista, ele disse que tem a esperança de ser ajudado pelo Donald Trump, pelo Elon Musk e agora pelo Mark Zuckerberg, porque eles estão lutando pela liberdade de expressão. E esse trio iria salvá-lo. E não vai. Não vai. Ou não vão. O Bolsonaro, ele sofreu um impacto muito grande porque ele precisava mostrar para os seus apoiadores que ele tinha prestígio, ou tem prestígio com os americanos, principalmente o Donald Trump. Por quê? A vitória do Donald Trump e principalmente a inserção do Elon Musk na campanha fez com que os bolsonaristas começassem a falar que haveria toda uma força, um expediente internacional para salvarem o Bolsonaro. Com pressões econômicas, sociais, tudo isso para manter o Bolsonaro em evidência como sendo o nome único da direita. Quando o Trump não convida o Bolsonaro, mostra-se que não há um prestígio. E que é tudo uma farsa. Mas ele precisa manter viva a esperança dos patriotários que ele, Bolsonaro, vai disputar 2026. Por isso que toda essa onda de desinformação a respeito do Pix foi feita pelo Nicolas Ferreira, ou ele foi o rosto do vídeo. Outra pessoa poderia ter sido selecionada, mas foi o Nicolas. Por quê? Segundo o jornal o Globo, foi um plano pensado do PL junto com o marqueteiro do Bolsonaro, do Da Lima, para que o Nicolas fosse o rosto dessa onda de desinformação, porque ele é próximo ao Bolsonaro. E nesse momento é importante que seja reforçada a posição de Bolsonaro como líder da direita, como líder único da direita. Por quê? Porque você tem outras figuras, você tem Gustavo Lima surgindo, Pablo Marçal, Tarcísio. Então o Bolsonaro é o grande líder. Só que com a não convite do Trump e esse desprestígio internacional, o Bolsonaro se enfraquece. Por isso que ele tem que manter a farsa de que ele é alguém reconhecido. Só que o próprio Eduardo falou que ele tem dificuldade, Eduardo, de ir lá e ser recebido pelos parlamentares americanos. Então é uma farsa essa história toda. E acabou. Finalmente acabou. Agora tem uma nova farsa que o Bolsonaro não tá precisando nem de azulzinho. Faça-me o favor, é claro que ele precisa. E mesmo com azulzinho não levanta nada. Talvez o estímulo do Bolsonaro seja prostático. Lá na próstata, com um dedinho.